Mais uma vez estamos aqui para o nosso programa de hoje. Uma boa noite para você. Obrigada por ficar conosco aqui no nosso Sem Tabus. Sua energia sexual acabou? Que bom! Ouvi um não de alguns e outros dizendo sim. A coisa aqui em casa anda devagar. Mulheres se queixam, alguns homens também. Mas essa queixa vem muito por parte de mulheres e nós queremos saber por que será que a energia sexual acaba. Esse é o nosso programa para falar de sexualidade, de interesse sexual, de orgasmo, de vontade, de desejo, para falar de relacionamento, para falar de sentimentos, de emoções, mas sempre pelo viés da importância que tem ser gente com toda a sua complexidade e a necessidade que temos de ir aprendendo dia após dia. Pode ficar aqui conosco, é sempre uma conversa proveitosa. E se você fica junto, é melhor ainda. Por que será que essa energia sexual acaba? E o que se pode fazer para melhorar, para voltar a outros tempos, como era outrora, que havia tanto interesse, tanto desejo de estar junto com quem ama e com quem quer fazer sexo, quer desenvolver intimidade? Por que acabou? O que foi que aconteceu? O que está à sua mão para ser feito? E eu quero convidar você para ficar conosco e participar também, contar um pouco de você, da sua história. Pode ser inbox, por mensagem, aí na nossa página no Face, como você bem vê, o endereço que aparece. Para você que nos acompanha pela Rádio Novo Tempo, a nossa página no Facebook é facebook.com/semtabus.nt, semtabus.nt. E aí você vai lá, abre a história pra gente e quem sabe vai ajudar a tantas outras pessoas que passam por situações semelhantes quando nós trazemos aqui e podemos estudar um pouco, entender um pouco a respeito. E a minha convidada de hoje vai fazer isso mais uma vez. Nos esclarecer aspectos importantes da sexualidade. Hoje vamos dar mais atenção às mulheres outra vez. Essa é uma temporada que eu tenho dito, é a temporada das mulheres. Fizemos vários temas voltados para as mulheres. Muitas queixas, muitas necessidades, muito medo, muito tabu, muita vergonha, muita dor, muito constrangimento, muita falta de cuidado com a própria saúde, a saúde física, mental, emocional, até espiritual também. Nós jogamos aqui na roda para conversar. Portanto, as mulheres o nosso carinho, mas todos, os casais, os homens, os jovens, as meninas, todos fiquemos juntos. É sempre tempo de aprender especificamente nesta área. Temos tão pouca informação de segurança, de modo que eu saiba exatamente onde encontrá-la. Se eu jogo no Google, pode aparecer centenas e centenas de explicações, de detalhamentos e etc. Mas você sente-se confiável e são fontes verdadeiramente confiáveis? Preciso investigar. E eu espero que o Sem Tabus tenha sido uma fonte confiável para você nos últimos tempos e que seja hoje mais uma vez também. Minha convidada é ginecologista, palestrante, vem aqui comigo outra vez, quer dizer, pela primeira vez, doutora Raimunda Guedes. Bem-vinda! A convidada de hoje é Raimunda Feitosa de Lima Guedes. Ela é médica, ginecologista e obstetra. Nascida em Paulistana, no Piauí, atua hoje na cidade de Petrolina, em Pernambuco. Para um contato profissional, seu e-mail é deraimundaguedes@yahoo.com.br. Até que enfim aconteceu, há muito tempo que eu planejava trazê-la aqui. Ouço, assisto suas palestras aí pelos encontros de mulheres pelo Brasil afora, mas chegou a hora de tê-la aqui no nosso Sem Tabus. Muito obrigada por vir, viu? Eu que agradeço, Darleide. Já era um antigo trato nosso, né? E hoje a gente está realizando, graças a Deus. E estamos aqui para esclarecer, eu estou assim... me sentindo muito bem, à vontade para esclarecer coisas inerentes ao assunto. Maravilhoso, tá aqui. Obrigada por vir. Doutora Raimunda, então vou direto. Como é que anda a saúde sexual da mulher no Brasil? O que se tem, o que se sabe a respeito dela? Darleide, eu preciso iniciar dizendo para vocês que há algumas décadas o assunto sexualidade humana não foi abordado, não era abordado no currículo das faculdades de medicina. E de uns tempos para cá, o assunto sexualidade humana está sendo inserido na programação científica dos congressos médicos, graças a Deus. E até especialidade mesmo. Bom, a disfunção sexual envolvendo o desejo sexual, a excitação, o orgasmo, são causados por transtornos, né?
e isso envolve um transtorno tanto psíquico, emocional quanto físico. E isso compromete a qualidade de vida da mulher e o relacionamento conjugal. Para você ter uma ideia, a estatística atual mostra que 1 em cada 2 mulheres brasileiras sente que seu desejo sexual não é como ela gostaria que fosse, que sua excitação não é o que ela gostaria ou esperaria e que ela tem uma certa dificuldade em atingir o orgasmo, de alguma forma. Então, para você ter uma ideia, esses problemas, eles sempre existiram, eles ainda existem, né? E nós precisamos cada vez mais relacionar com aquela mulher que chega ali, às vezes, escondida, ela não vai ver que ela foi para falar sobre o assunto e traz um assunto de corrimento, do pélvico, irregularidade menstrual, e nós percebemos no final da consulta. Parece que ela não quer se levantar ainda. E se você der corda, aí a gente vai e entra, aí um assunto se abre. Tem sido assim. A mulher talvez até desconheça e outra hora essa mesma mulher pode até conhecer e esconder, é isso. Ela pode até ir ali no seu consultório, existe lá aquela angústia, mas deixa isso quieto. Você é que vai descobrir enquanto profissional? Algumas chegam até dizendo, né, que eu estou me sentindo frio, a antiga palavra frigidez, eu quero explicar bem sobre isso aqui. Por favor. Tá? Como lidar com isso. Ok. E outras eu percebo ali na conversa e eu não me despeço dessa paciente enquanto eu não abrir o assunto e ela ali começa a conversar e aí eu vou descobrir, inclusive, que essa mulher, quem sabe, ela passou por uma situação de abuso e ali a gente levanta um diagnóstico e já encaminha para um tratamento. Mas eu gostaria de dizer, o principal motivo dessa dificuldade toda está relacionado muitas vezes por conta de um desconhecimento de sua anatomia, da importância dos hormônios, o seu ritmo de trabalho que vem afetando a vida no dia a dia das mulheres, está afetando frontalmente a sua sexualidade. Não tem como a gente falar agora sobre sexualidade se não falar sobre hormônios. E eu tratarei desse assunto de uma forma assim, muito básica, né, para que o assunto deixe bem claro e elas compreendam melhor. Então, falando de hormônio, nós vamos falar no carro-chefe, que é a testosterona. Esse hormônio que parece que só homens têm, mas nós vamos entender até no Jardim do Éden, ele é edênico, eu costumo dizer que ele é edênico, foi sintetizado no laboratório divino. E Deus, ele então procurou produzir, tanto em homens quanto em mulheres. A testosterona é responsável pela libido sexual, pelo desejo, é o que desperta a vontade e o interesse de ter sexo, mas também é responsável pelo sono, pelo bom desempenho no trabalho, pela memória. E um dia que Deus sintetizou a testosterona nos homens e nas mulheres, em ambos, nas adrenais, que são 2 glândulas que se parecem com castanhas, que ficam sentadinhas sobre os rins. E nos homens, nos testículos, nas mulheres, nos ovários. Mas olha como Deus fez. Nos homens, ele produziu uma quantidade mais generosa e eu acho que eu vou usar essa plataforma. Digamos que aqui seja a quantidade de hormônio o testosterona que Deus produziu em Adão, que varia no valor de 300 a 1.000 nanogramas por decilitro. Então, juntando essas 2 plataformas, é a quantidade que Deus colocou em Adão. Aquela menor, que ainda é bem menor, né? Mas vamos imaginar, varia de 60 a 120 nanogramas por decilitro na mulher. Deus produziu de uma forma generosa, mas com responsabilidade. Ele sabia o que estava fazendo. Né? Daí porque os homens, a testosterona é responsável por essa exuberância de pelos que eles têm, essa musculatura linda, maravilhosa que eles têm, a voz grossa e tudo mais. Bom, acontece que essa testosterona, ela é produzida no seu pico máximo na puberdade, daí se explica porque meninos, os adolescentes, os rapazes, têm um impulso sexual maior do que os homens adultos, por conta desse pico máximo. Mas quando chega aos 40 anos, essa produção de testosterona ela vai diminuindo. 1% ao ano, isso até atingir os 70 até 80 anos. De forma que quando ele chega aos 80 anos,
essa quantidade de testosterona, ela está 40% a menos do que quando ele começou a perder. Na mulher, essa perda não é assim lenta. Quando ela chega aos 40 anos, ela perde cerca de 50% dessa testosterona. Ah, sim, doutora, de cara. Já perde metade. Metade. E como se não bastasse, ela começa a perder o estrogênio. Interessante, olha como as coisas cada vez mais vão mudando suas definições. A definição de menopausa é quando a mulher cessa a menstruação durante um ano, de 45 a 55 anos já está mudando. Até os 40 anos já consideramos uma mulher, ela deixa de menstruar durante um ano, aos 40 anos já está, é menopausa. Então, ela começa a perder a produção de estrogênio e de testosterona a partir dos 40 anos. Agora, por quê? Então, esse é o foco da nossa conversa. Então. Por que isso acontece? O que está acontecendo que essa energia sexual, ela está se acabando, né? Ela está sendo sequestrada, roubada, sugada. A deficiência hormonal, tanto em homem quanto mulher, no caso dos homens, a testosterona, e nas mulheres, principalmente o estrógeno, traz uma perda de qualidade de vida para ambos. Então, na presença de sintomas dessa deficiência, e se esses hormônios, se foi comprovada a deficiência desses hormônios e excluída qualquer contraindicação para a reposição hormonal, esse tratamento de reposição, se bem indicado, no momento certo e se acompanhado por um profissional qualificado, é bem seguro e traz benefícios para ambos. No Brasil, para a reposição de testosterona, nós temos disponíveis a testosterona em forma de gel e em forma de uma solução que é aplicada nas axilas como um desodorante diariamente, e nós temos a aplicação intramuscular, que varia do período de aplicação. Para as mulheres, nós temos disponível via oral, estrógeno via oral, aplicação de gel também e adesivos aplicados na pele. Qualquer desses tratamentos deve ser acompanhado por um especialista, e vale a pena lembrar que mesmo fitoterápicos podem ter efeitos colaterais e não devem ser usados sem o acompanhamento de um especialista. Há muitos anos, o conceito de sexualidade, o ciclo de resposta sexual feminino foi dado por um casal Master e Johnson. Veio depois uma outra pesquisadora, a doutora Helena Kaplan. É preciso explicar isso, você entendeu que até agora, como é que hoje o conceito é feito, que trouxe até esperança e melhoria nas condições de tratamento. Então, eles entenderam, colocaram um modelo de que a resposta sexual feminina, ela ocorreria numa sequência onde o gatilho seria o desejo sexual tanto em homem quanto em mulher. Desejo sexual, excitabilidade, onde o homem iria apresentar a ereção peniana e a mulher a lubrificação, seguido na sequência orgasmo e depois a resolução, que é o momento de relaxamento. Bom, há 10 anos, mais ou menos, uma pesquisadora, psiquiatra canadense, doutora Rosemary Basson, nas suas pesquisas, ela começou a ficar incomodada com esse modelo. Ela até aceita esse modelo, mas ela observou que para um casal que tem uma convivência longa, de longa data, esse modelo não se presta. Isso é alvo de crítica hoje, então está sendo bem avaliado esse contexto. A doutora Rosemary Basson entendeu que quando o casal ele tem um tempo de convivência longa, né, de longa data, então aí começa então, a haver uma diminuição desse desejo sexual. De forma que ela entende que não necessariamente essa mulher precisa ir para a cama com desejo sexual em primeira linha. Ela pode desencadear o desejo sexual após a excitação. Então, ela inverte esse conceito, e aí onde está aqui a base para o entendimento. E ela depende muito do companheiro, do marido, para então ela ter um bom desempenho sexual. É preciso entender o que é que Rosemary Basson entendeu, que esse trabalho, a dependência do contexto de vida dela
iria fazer com que ela se cansasse mais fácil, iria perder o nível de concentração, os hormônios iriam alterar por conta desse estilo de vida. E, com isso, ela iria precisar de uma ajuda. E a gente sabe que seria do marido aqui, para ela poder desencadear o desejo, né? Então, ela inverteu. Aonde ela quis chegar? É necessário que o homem, então, excite bem para depois ela sentir o desejo. Aí, obedece a sequência, seguindo. Orgasmo e resolução. Só esses dois primeiros passos. Veja a diferença, né? Inverteram. Então, assim, como naturalmente, na vida conjugal, como em tudo na vida também, entra numa rotina, na conjugalidade essa rotina se estabelece e aquele desejo que vinha sempre antes com aqueles primeiros encontros, com aquela novidade, vinha o desejo, isso pode mudar depois com o tempo numa relação prolongada. E aí ela vai dizer assim, mas doutora, eu não sinto vontade. Aí ficava nisso, não sinto vontade. Então ela entende, a doutora Basson entende, que pode não estar com vontade agora, mas se o maridinho for esperto... Caprichar nas preliminares. Caprichar no esquema. O que começou sem grande desejo, vem a excitação e desperta o desejo. Essa seria uma matemática que ajudaria, ou que ajuda e tem ajudado a mulheres se entenderem, inclusive se resolver melhor sexualmente com seu marido. Sim, seria essa a equação. Seria essa... eu estou passando a limpo para ver se eu entendi bem, como se eu fosse o meu ouvinte, mas é meu telespectador. exatamente isso, para você ver a diferença. Então, esse modelo trouxe um outro conforto. É tirar da mulher aquela ideia que foi taxada de que a culpa é dela. Por isso que ela vinha para o consultório. Eu não sinto, mas eu não sinto prazer, eu sou fria. Não é verdade, ela é normal. Essa mulher, ela é normal, talvez ela não estava sendo adequadamente estimulada. Agora, nós precisamos trabalhar outra coisa. Esse estilo de vida dela que estava sugando a energia, nós precisamos conversar sobre isso. Claro. Pôr as coisas no seu devido lugar, dar prioridade, porque aí a vida conjugal iria tornar, então, uma bagunça, iria não estar tornando uma bagunça na vida do casal. E isso que a gente está vendo. Tem solução. Nós vamos, na conversa, né, entender onde é que entra o hormônio aí. Por que isso acontece? Quando eu fui falar da testosterona, olha só o que acontece. O estresse, ou de estresse crônico, que é o estresse contínuo, é o estresse negativo, ele aumenta o cortisol, que é um hormônio precursor da adrenalina, estresse, adrenalina. O que é que o estresse faz? A adrenalina aumentada diminui a produção dessa testosterona. Aí o desinteresse. Doutora Raimunda, por que algumas mulheres, então, não conseguem chegar a um orgasmo? O que acontece com esse que é tão esperado, que é tão sonhado, que muitas mulheres ouvem outras falarem sobre, maravilhoso, tal, e ela é a última dos seres e diz assim, eu não entendo isso, o que é isso? O que dificulta uma mulher chegar ao orgasmo? O orgasmo é uma experiência que dura, no máximo, 15 segundos, e pelo qual nós lutamos tanto, 15 segundos, mas que provoca um alívio da descarga, né? De estresse, do estresse e da tensão. Bom, a anorgasmia, que é o conceito da ausência do orgasmo, é um problema de ordem emocional, de ordem psicogênica e até da falta de concentração. É preciso dizer às mulheres, olha, eu fui com desejo, ou tendo ido com desejo ou não, ou ela foi trabalhada, conseguiu ser excitada, mas não chega a sentir o orgasmo, ou é demorado. Às vezes é problema na concentração também. Ela está ali, o marido, na tentativa de chegar ao final do intercurso sexual, e quem sabe esta mulher, ela está com seu pensamento totalmente alheio àquela situação. Ela olha para o teto, ela vê alguma coisinha lá, teia de aranha. Eu tenho que comprar cebolas amanhã, a ração do cachorro, tirar as roupas do varal, quer dizer, ela está em todo lugar, menos ali. Falta de concentração. O outro problema da anorgasmia, uma outra causa, é quando o marido, o companheiro, ele não está estimulando adequadamente. E por que motivo? Bom, por falta de conhecimento da anatomia,
da genitália, inclusive da sua companheira, por falta de paciência, porque isso exige tempo, paciência, manejo técnico, quem sabe, e infelizmente, na pior das hipóteses, quando ele não está afim, não quer. Não quer, não tem interesse, né, de levar prazer à sua companheira também. É que é assim, mas para ela não. Para ela não. E ela sente isso. E ela né? sente. Então tem essas percebe? dificuldades para se chegar a um orgasmo, né? O hipotiroidismo, vamos a algumas perguntas que temos aqui prontas. O hipotiroidismo pode atrapalhar no desejo sexual? Sim, pode. O hipotiroidismo não tratado, ele pode levar à influência da produção dos hormônios sexuais, especialmente a testosterona, levando ao desinteresse. Cerca de 80% das mulheres portadoras de hipotiroidismo, elas são acometidas pelo problema da disfunção. Mas, não vai ficar usando a falta da tireoide para dizer para o marido, não tem tireoide, não tem desejo. A gente vai hoje aqui, mais uma vez, dar umas dicas, uma ajuda, abrir algum caminho aí para você dar uma melhorada. Afinal de contas, você mesma precisa estar bem, você mesma precisa sentir-se bem. A mulher sente-se bem quando realizada sexualmente. Não é só eu não dou prazer ao meu marido, é um prazer que é seu, né? Eu diria que para todo problema há pelo menos uma solução. Para tudo isso que nós estamos falando aqui é uma solução. E muitas vezes é uma coisa simples de lidar. E resolve, né? A endometriose. Explicar um pouco mais o que é e pode implicar em prejuízos à vida sexual também? Sim. Porque há uma queixa muito frequente de mulheres com endometriose. Né? Vamos definir rapidinho aqui o que é endometriose, né? O útero, ele tem uma camada interna de células superpostas, responsável pela descamação, que aí dá-se o processo da menstruação. Acontece que, por uma explicação ainda não bem conhecida, parte desse sangue que deveria sair, o sangue deveria sair vagina fora, mas parte desse sangue passa por um processo de menstruação retrógrada. O útero, ele regurgita parte desse sangue contendo células ativas, passam pelas trompas e são alojadas, elas são depositadas ali na parte posterior do útero, infiltradas nas trompas ou nos ovários ou na parede interna do peritônio, levando à formação de focos que varia de volume, de tamanho, causando dores terríveis, que são as cólicas, podendo ser de leve a incapacitante, e, infelizmente, a infertilidade. Isso é a endometriose, uma doença progressiva, sem cura definitiva, muito embora exista tratamento, existe controle clínico. Okay. Tratamento definitivo ainda não. Como se não bastasse, o tratamento para endometriose é antiestrogênico. Bom, a mulher precisa de estrogênio na vagina para lubrificar. Aí eu aplico um tratamento antiestrogênico. Como é que eu vou oferecer essa vagina? Uma vagina ressecada, pouco lubrificada, pouco receptiva. E aí é um outro problema, mas aí a gente ainda tem um manejo como lidar para tornar essa vagina trófica, a vagina lubrificada. Tem hidratantes, tem como a gente revitalizar, tem algum tratamento para isso. Associou cólica à endometriose. É assim, sempre assim? Toda mulher tem endometriose, tem cólica? Toda que tem cólica? É uma condição. A endometriose ela é acompanhada, associada à presença da dismenorreia, que é a cólica. Então, a moça que todo mês, ou a mulher que todo mês sente cólica de ficar deitada, tomar muito remédio, é um sinal? Como ginecologista, eu tenho que pensar que essa garota, essa adolescente, ela já pode estar entrando num quadro clínico de endometriose. Inclusive, por ser uma doença que leva 7 a 10 anos, até uma década, para a gente dar o diagnóstico, nós, muitas vezes, temos que fazer um tratamento empírico. O que é isso? Eu vou tratar achando que é. E porque vai que é, né? Vai que é. Então, eu preciso tratar e conduzir dessa forma, porque eu não vou levar 10 anos. Na verdade, existe um diagnóstico direto, que é a videolaparoscopia. Mas você tem uma ideia, colocar todas as mulheres, inclusive as adolescentes, que chegam com queixa de cólica, as mães dizem, doutora Raimunda, elas chegam desmaiadas no pronto-socorro, na emergência, tenho que levar.
Tá, mas já pensou levar todas essas meninas para se submeter a uma videolaparoscopia? Então, a videolaparoscopia, ela é padrão para o diagnóstico, mas a gente posterga, deixa para um momento específico para finalizar e concluir aquele diagnóstico. Mas nós tratamos como se fosse. Não vou deixar escapar. E aquela questão trazida anteriormente, da vagina ressecada, falta da lubrificação, aí já foi dito que tem um jeitinho. Já pode adiantar pra gente? Sim. Que jeitinho que dá? Quando falo em vagina ressecada, eu acho que a mulher está pensando em dor, né? Exatamente. Vagina ressecada, dor. A dor, durante o ato sexual, eu classificaria em cinco tipos, em 5 causas. Ela pode sentir dor durante o ato sexual porque ela está usando algum anticoncepcional, né, hormonal, com uma formulação, como é o caso da drospirenona. A drospirenona é o genérico. É uma associação com outro hormônio, etilioestradiol. Essa drospirenona ela é diurética. A intenção da indústria farmacêutica foi que, com o diurético, enxugasse algumas mulheres que têm retenção hídrica. Só que, quando enxuga... Enxuga tudo. Enxuga, inclusive, as lágrimas. E quem usa lente de contato tem uma dificuldade e é obrigado a suspender. Aí enxuga a vagina também. Resseca e isso provoca dor. Então, tem a dor causada também por conta a que amamenta, a prolactina. É o hormônio produtor do leite. O que é que a prolactina faz? Produz leite, ele aumenta. Acontece que a prolactina, ela vai diminuir a testosterona, fazendo com que a mulher ela perca o interesse por sexo até 4 meses de puerpério, né, o pós-parto. E como se não bastasse, ela também diminui a produção do óxido nítrico. Quem é óxido nítrico nessa história? Olha como uma coisa, é como uma pedra de dominó. Você derruba uma e sai, né, atingindo as outras. O óxido nítrico é um mais potente vasodilatador. Eu também digo que o óxido nítrico é edênico, é Darlene, porque Deus, ele injetou o óxido nítrico tanto nos vasos do pênis, como na vagina. Então, ele é produzido ali no clitóris, nos pequenos lábios. E a função do óxido nítrico é aumentar a vascularização, favorecendo o engurgitamento, a maior lubrificação, para trazer conforto e prazer à mulher. Acontece que aqui está amamentando, a prolactina está alta para produzir leite, mas diminui a progesterona, que participa da síntese do óxido nítrico, e o óxido nítrico não é produzido. Então, aqui está amamentando, tem uma vagina seca. Elas sabem disso, é muito comum. Elas chegam se queixando de ressecamento. Também existem as pomadas vaginais para poder melhorar esse trofismo. A outra dor é a da menopausa. O princípio é o mesmo. Na verdade, aqui muda um pouco porque é com a questão do estrogênio. O estrogênio favorece também a lubrificação e a menopausada, ela perde a produção pela falência ovariana, quando os ovários já dizem adeus, fechei a fábrica. Aí o estrogênio para, né? Ele não produz mais estrogênio, a vagina sofre ressecada. Mas tem jeito para isso. Nós usamos muito os cremes vaginais, mas há uma predileção por nós, que é o promestrieno, já tem 4 ou 5 aí no Brasil, né? Promestrieno é o princípio ativo. Qual a importância, qual o maior interesse dele? É que faz o efeito mais local, não ganha a circulação sanguínea, ela não vai ter hormônio, não posso, vai dar câncer de mama. Nada disso, ele tem uma ação local, só na mucosa vaginal, a vesical, que é a bexiga, e é maravilhoso. O efeito, o resultado, o feedback é muito bom. Ela passa a ter uma vagina mais receptiva, úmida, e isso favorece como um todo, evita que ela venha ter infecções urinárias de repetição, melhora na sua sexualidade, não tem por que sofrer. Eu fico indignada, não dá, você não está usando uma pomadinha, então vamos colocar. E elas vêm aqui, ó, um feedback maravilhoso. 15 dias quando a gente faz já assim, tem... é o sorriso. Ah, maravilha. Sorriso. Porque tem como tratar sem muito sofrimento, coisas que não são tão caras, né? É uma conversa como essa, daqui a pouco ela já está, quem sabe, na próxima semana, procurando seu ginecologista. Olha, doutor, eu ouvi dizer isso, eu preciso. É que, às vezes, eu não sei, o consultório médico, as consultas estão ficando, às vezes, mais curtas o tempo.
E aí não dá para ouvir essa Não paciente, dá para ouvir, entender gastar um pouco da tempo. história. E é necessário que o médico escute, gaste um tempinho a mais com aquela mulher. Pode evitar, inclusive, que ela retorne, Que ela né? retorne insatisfeita. Insatisfeita, exatamente. Mal resolvida. Havia falado em 5 possibilidades de dor ou Ah, somente... tá. Vamos lembrar que eu falei no hormônio, na dor pela menopausa. Da lactação. Ah, tá. Acho que faltou quando muitas mulheres, é mais nas jovens, né? Elas sentem dor durante o ato sexual por conta de uma infecção provocada pelo fungo Cândida. A Cândida, ela provoca um ressecamento vaginal, uma dor por conta do processo inflamatório que faz a mulher sentir uma vagina irritada, dolorida, inchada, avermelhada e uma sensação de que está cortada. Então, dói. E dor não se submete ao prazer, em nenhuma dessas situações que eu citei aqui. E acomete mais as meninas mais novas? Não, as mulheres, até as mulheres já menopausadas, principalmente as diabéticas, porque existe uma forte associação entre diabetes e infecção vaginal por fungo, por conta da diminuição da imunidade. E o fungo, ele aumenta na diabetes, porque a diabetes apresenta uma imunidade baixa. As que usam corticoide por muito tempo. Uau! E não se resolve? Resolve. A gente tem como resolver. São cremes vaginais específicos para aquilo ali. Pessoas que tomam remédio para depressão, sabe-se que tem um efeito negativo frente ao desejo. E por quê? Como sair? Tem tratamento, na verdade, a depressão por si só é um problema que diminui o interesse para o sexo. 2 vezes mais na mulher do que nos homens. Um homem com depressão tem um nível de desejo maior do que uma mulher com depressão? A mulher com depressão tem 2 vezes mais problemas na sua sexualidade por diminuição do interesse do que nos homens. Entendi. Agora, veja, como se não bastasse, porque a depressão faz com que aquelas substâncias que dão prazer, alegria, satisfação, motivação, elas estão comprometidas, são afetadas, né? Então, com isso, os antidepressivos, como se não bastasse, os antidepressivos também, eles causam alterações nos hormônios responsáveis pelo prazer sexual. Existe um grupo de antidepressivo, que eu vou falar uns 4 aqui, citar, na verdade, que é a fluoxetina, paroxetina, sertralina, citalopram, existem outros, que nós chamamos de ISR, inibidores seletivos da recaptação da serotonina, ISRS. Esse grupo de antidepressivos, muito embora se prestem para tratar a ansiedade e a depressão, vai afetar a vida sexual da mulher, porque faz ela perder o interesse. Mas nem tudo está acabado. Surgiu, então, através de pesquisas, uma formulação que nós chamamos de antídoto, que é o cloridrato de ibupropiona. É o genérico. Ok. E ele vem melhorar essa condição do desejo sexual. É impressionante, Darlene. Eu não faço alteração, o ginecologista não deveria fazer se precisar fazer mudança. Mando carta para o psiquiatra e ele me dá um feedback, ok, vamos mudar. Porque ele não ouviu, talvez, esse problema nela. Ela vem contar para a gente, eu descubro ali. Mas é fantástico. Depois ela percebe que aquela mudança, o ajuste, ou a troca, ou a associação da bupropiona com o que ela vinha usando, houve uma grande diferença e temos, assim, casos e casuísticas. Excelente. A bupropiona e a buspirona já é outra, mas o mais comum é a bupropiona, que é o que se destacou mais. Não tem jeito? Tem jeito. O bom da tua fala é que ela é sempre positiva. Você traz o que acontece, mas já diz assim, tem jeito. O nome das suas palestras deveria ser, tem jeito. Tem jeito. Nós estamos no canal da esperança, trago esperança e está aí. O tratamento ele existe, de fato é efetivo. Para cada caso a gente pode conduzir e, graças a Deus, a gente fica feliz, né? Quando consegue. Com certeza. Doutora Raimunda, e como é que o marido ajuda? Porque qualquer disfunção sexual que seja da mulher,
claro que vai afetar o homem também. Né? Tem um sofrimento porque estamos falando de casal, estamos falando de vida conjugal. E às vezes o homem não sabe como fazê-lo. Há mulheres que, quando dizem ao marido da dificuldade que tem, quando tem outras que escondem, é justamente por medo da reação, por achar que estará dizendo, você não me satisfaz, você tem responsabilidade nisso. O que a gente faz para quebrar esse tabu, de fazer este homem vir com esta mulher e ajudá-la? Por onde começa? Inclusive, muitas mulheres até fingem, né, para tentar satisfazê-lo, porque sabe que quando ele acha que ele a satisfez e isso vai resolver, e inclusive ela teme que ele possa buscar outra que faça barulho, que, né, tenha gemidos de expressão de satisfação, nadinha. Ela é só performance para ensaiada. tentar mostrar que realmente ele fez o trabalho. Não, na verdade, a gente precisa levar isso a sério. Se o homem me entender, algum que está nos ouvindo aqui, entender que ele precisa ter paciência, compreender no conceito da Rosimeire Basson, não obrigar que ela, vamos dizer, obrigar, porque às vezes eles até exigem que ela tenha desejo, ela não me procura. Não é isso, a questão de procurar ou não procurar. Então, se ele pelo menos trabalhar bem essas preliminares, com paciência, buscando entender como é que faz, o passo a passo, o tutorial, pesquisa, pergunta, faça coisa. Isso já é de bom tamanho, porque o efeito vem, ela vai passar a ter desejo e desencadeia o resto da sequência, né? E a questão da depressão. Há uns 3 anos atrás, eu capturei um trabalho científico americano, ele não foi nosso aqui, mostrando que o orgasmo é um potente antidepressivo e não deixa efeitos colaterais. A tônica desse trabalho mostrando que os maridos, os companheiros, né, das mulheres portadoras de depressão poderiam melhorar essa condição do desejo sexual e da excitação quando eles estimulavam melhor essas parceiras. Então, mostrando que nas mulheres depressivas, um bom estímulo, uma preliminar bem caprichada, paciente, essa mulher poderia, então, ter uma resposta satisfatória. Olha que coisa interessante. Então, eu quero sugerir aqui aos maridos que tenham esse tempo, né? Nada de pressa, porque tem que dormir cedo, porque tem que acordar cedo para ir para o seu trabalho, mas gastar mais tempo. E é preciso que a mulher informe, porque ele não adivinha. É necessário também você, mulher, que diga, olha, eu gosto de ser tocada aqui, ali, naquele dia foi melhor assim, a velocidade, a pressão, ela, se não quiser falar, ela aponta onde é. Então, é necessário que haja essa comunicação e é interessante que haja, porque isso vai despertando uma intimidade, um envolvimento na relação. Às vezes, talvez, naquele momento, nem culmine no orgasmo e sexo, mas eles se entrelaçaram e vão ficando mais íntimos um do outro. A próxima relação, quem sabe, ela já vai ser bem mais satisfatória e prazerosa. Tocaste num ponto que eu acho interessante trazer à tona outra vez, referente àquela expectativa de que toda relação sexual vai ser muito boa, vai ser muito incrível e que essa mulher vai ter sempre que alcançar o prazer, o orgasmo máximo. E às vezes não acontece, mas isso também não vai significar que esteja dando errado se isso não aconteceu por diversas vezes por um longo período, né? Diferentemente do homem, que parece que é uma condição que ele tem que ejacular naquela relação, na mulher não necessariamente. Ela quer se sentir satisfeita e às vezes nem culminou no orgasmo, mas ela se sente bem pelo carinho, pela aproximação, por ter sido tocada, por ter sido manipulada pela pessoa que ela ama. Então, não é necessário naquele intercurso sexual ela finalizar com orgasmo, diferente do homem. Então, isso nem sempre, como você diz, não há necessidade de cobrar naquela noite, naquela relação que atinge o orgasmo. Aquelas mulheres sobre as quais nós falamos, as que sentem dor, as que estão tomando medicação, as que estão com depressão, estas mulheres citadas em algum momento aqui das nossas falas anteriores,
elas precisam compreender também que há um processo a ser conduzido, para que também na nossa vontade de dar a esperança, de levantar essa mulher e dizer para ela, olha, tem jeito, há uma busca de cada uma. Às vezes o que deu certo para uma não dá para outra, precisa ter esse cuidado para também não perder as esperanças de vez outra vez, porque vai dizer assim, você assistiu Sem Tabus, a doutora Raimunda falou, fiquei super empolgada, mas ainda não aconteceu, mas pode acontecer. É atitude, né? Atitude. Eu chamo isso de atitude, é partir para uma atitude, vou tentar, eu vou atrás e não vou deixar para depois, isso é prioridade, então vamos correr atrás, tem jeito. Então, procurar um médico que me atenda, que preste atenção no que eu estou dizendo, mudar de médico, fazer alguma coisa. Assim. Você falou uma coisa interessante, eu tenho ouvido muitas, não poucas, elas procuram entre elas, as amigas, para se aconselharem. E não é raro uma dizer e trazer como referência de que ela não é sexualmente, vamos dizer, ela não tem prazer como a amiga tem. Elas dizem, minha amiga diz que eu não sou normal, porque eu não procuro meu marido todo dia, eu não sinto prazer todo dia. Eu faço uma recomendação aqui, Darlene, é um assunto para não se comentar com esse nível de conversa. Não dá certo. Muitas vezes até, infelizmente, ele vai para pega um outro viés chamado, que começa com a letra adultério. Com a letra adultério. Eu tenho casos e casos no consultório. Eu fui relatar meu problema e fui me entregando para conversando, explicando como ele gostaria. Quando percebo, eu perdi meu marido pela pessoa com quem eu estava conversando. E também não é só isso, a outra vai sempre trazer vantagem sobre si, a outra fica, meu Deus, ela é tão boa e eu não sou, que não vale a pena. Ou tem a outra que só vai trazer a desgraça, não presta, desânimo, não serve. desistir. Aí você, então... Não recomendo. Então tem que procurar pessoas gabaritadas, conversar sobre o assunto. Alguém não tecnicamente com conhecimento, pode ser uma irmã de sua confiança, irmã biológica, uma pessoa de maior confiança, mas não um assunto que fica ali em rodinha entre mulheres, contando como é a cor da roupinha que gosta, como é o perfume. Eu não recomendo esse tipo de conversa. Eu falo isso como ginecologista, pelo que eu desaguado lá no consultório, para mim, o resultado disso aí. Não é positivo. Não é. Na tentativa, né? Quem sabe buscando ajuda, mas não é positivo. Doutora Raimunda, quando falávamos agora para os homens atentarem um pouco mais para a necessidade dessa mulher, especialmente daqueles grupos que nós citamos, que só são alguns, deve ter algum outro que fugiu daqui da nossa conversa, há que também esse homem saber até da anatomia feminina, saber das zonas erógenas, né? Algumas vezes desconhecidas para ele. É que o tema sexualidade, ele tem eu fico vendo assim, há um quê de naturalidade, de ser natural, um homem e uma mulher fazer sexo naturalmente, sem ler uma enciclopédia, sem fazer uma pesquisa em Harvard, eles fazem sexo. Mas conhecimento bem adequado, bem orientado, traz os seus benefícios, né? Traz o seu valor para esta relação. E eu estava assistindo uma palestra um dia desses e... o palestrante falou assim, perguntou para a plateia, quantos dos homens já leram livros sobre sexualidade? 1, 2, as mulheres levantam um ou outro tal, mas assim, ler, estudar sobre sexualidade feminina, pouco se faz. Isso também traz prejuízo, a falta do conhecimento, não é? Eu diria assim, olha, não há necessidade, talvez, de fazer busca em livros, em tratados sobre o assunto. Isso. Eu acho que o livro vai ser a própria mulher, um para o outro. Ah, tá, entendi. E recomendo que seja junto, não isoladamente. Assim, o homem procurar as áreas... Eu recomendo, deve ser muito divertido, né? A proposta é essa, vamos procurar aqui, vamos ler juntos. E ali eles vão experimentando e tudo. Traz um maior resultado, tá? Então, talvez não haja necessidade de... Não ter tempo, ou desconhece as fontes, ele pode errar na fonte. Isso, o medo é de errar na fonte. De errar na fonte e buscar uma informação não adequada. Então, os dois... O livro mais aberto é um para o outro, E quer né? saber na prática.
Onde é que gosta? É por aqui. Gente, tem muita coisa, tem muito pano para manga numa hora que resolvem ter sexo. Então, eles ali podem passar a conhecer um ao outro a partir desse momento, né? Dessa busca, dessas descobertas, não é? Tem muita vergonha ainda em consultório, mesmo com a médica? Do paciente para o médico? Sim, Não, vergonha do David. corpo, vergonha... Não, é muito raro. Não sei se... Bom, quando ela sobe a mesa ginecológica, eu já estou ali todo com o aparato, né? Algumas, elas se mostram tímidas e tudo, mas eu brinco com elas, não se preocupe, eu fecho meus olhos enquanto faço o exame, tentando ali, mas é muito raro. Há uma vovozinha e outra, né? Que elas entram ali, mas é muito difícil e a gente deixa aquele ambiente ali de forma que elas se sintam assim, bem à vontade. Existem as roupinhas que a gente coloca, o pano, e aquilo ali traz uma segurança e um conforto. Que bom. Porque há quem relate que tem vergonha do marido, há mulheres que têm vergonha da relação sexual, faz tudo no escurinho, apagadinho, silêncio, porque ela tem vergonha, tem alguns tabus assim pessoais ainda, né? Ainda. Para algumas pessoas. Ainda existe. É por isso que eu recomendo esse momento de descoberta para ir acabando. Não é uma coisa de uma noite para um dia, mas vai acabando. Eu recomendo isso. Mas é muito raro. Eu não acredito hoje que tenha mulheres mais assim, com esse recado, como antigamente, né? Eu tive a oportunidade de ver aquele lençol bordado com aquele orifício. Eu já tive a oportunidade de ver de uma paciente. Raimundo, eu sempre ouço isso pensando, não, eles falam isso de brincadeira. É verdade, é a pessoa que me mostrou dela, uma pessoa, não é de família, era uma pessoa conhecida, e me mostrou, era bordado mesmo, aquele contorno ali, todo bordado à mão. E foi assim a vida toda. Jogava sobre si, ficava aquele espaço para o sexo. Imagina. Uau! Doutora, o que dizer que nós não dissemos a respeito desse tema geral, envolvendo a saúde sexual da mulher, as demandas emocionais, que são muito importantes? Por exemplo, o que se diz de uma mulher que passou por um trauma, por um momento doloroso, agora ela vai para a cama em busca do prazer. Como você bem disse em algum momento anterior, a dor e o prazer não se encaixam na mesma hora, né? Não se submetem um ao outro. Mas fique à vontade para dizer mais a respeito desse universo da saúde da mulher, especialmente referente ao seu prazer e sexualidade. Na minha experiência como ginecologista, eu estou tendo uma preocupação. Eu estou observando cada vez mais mulheres depressivas, ansiosas, a ansiedade doentia, não é? A ansiedade é aquela ansiedade momentânea, ocasional, situacional, não. E quando nós vamos conversar sobre sexualidade, a gente percebe que o bloqueio principal é esse problema emocional. Muita mulher com depressão. A proporção, ela progride e vem aumentando cada vez mais. Isso vem trazendo doenças orgânicas, mulheres cada vez mais fazendo as cirurgias de retirada de tireoide. Quando eu vou conversar com essas mulheres, eu já vou no ponto direto, defino que existe uma mágoa, elas dizem eu não consigo perdoar ninguém, eu guardo rancor, tá? A relação com o marido, com o companheiro, não é uma relação boa, nem por intimidade, nem sexualmente, e nada, nem por amizade, nada. Então, a depressão está cada vez mais definhando a mulher. Essa coisa de querer ir atrás do trabalho e apresentar o TCC, correr atrás, levar e trazer meninos para a prova, o Enem, estão botando as coisas fora da prateleira. Isso está fazendo com que o trabalho dela está sugando, de fato, roubando, sequestrando sua saúde física e mental. Eu preciso trabalhar com essa mulher. Eu lido particularmente com uma Bíblia. Eu apresento a elas Mateus 26, ali falo sobre ansiedade e oro com elas, Darleide. As mulheres, elas estão precisando conversar mais com alguém. E com alguém de confiança, não com alguém que traga referência de um outro problema, né? Que a tendência é essa. Você está com um problema, conta para alguém, puxa o meu. Então, é preciso que você converse com alguém que pelo menos lhe escute. Às vezes não precisa nem dizer nada, só escutar, orar, pôr a mão no ombro. Mas quando a gente vai olhar para a sexualidade dessa mulher, ela está bastante comprometida porque trava. Doutora Rosimeire Basson está certa. Essa problemática toda tem a ver com o psicológico, com as emoções e precisa realmente
a Rever. colocar as coisas no seu patamar, nas suas prateleiras devidas. Deus, família e o trabalho, se quiser, vem a reboque. Seria isso. E isso implica também, essa vida muito louca que nós vivemos, implica inclusive em prejuízos do desejo sexual até do homem, né? Isso é uma outra conversa. O raciocínio é o mesmo, tá? É o mesmo. Falar sobre disfunção erétil ou impotência, né, que é o nome popularmente usado, vai ter também uma explicação e um raciocínio parecido com esse aqui. Porque aquilo que eu falei, o óxido nítrico, as enzimas, a testosterona, elas são afetadas também pelo estresse, pelo cortisol aumentado. E sexo é uma energia de vida que se aplicam às outras áreas da vida. Se eu aplico toda a minha energia lá no trabalho, no estresse, no trânsito, no patrão, em tudo que me consome, no dinheiro que tenho ou que deixo de ter, um desvio. como é que eu vou tê-la para a vida sexual, para a intimidade, para o relaxar? Eu não tenho condição. Deus deixou tudo pronto. Quando eu usei isso aqui, essa ilustração, olha a quantidade de testosterona no homem, aquela quantidade suficiente para atender toda a demanda. Acontece que nós estamos ficando obcecados por trabalho, nós estamos obcecados pelo resultado no nosso trabalho, tá? Então, nós pensamos além do que está acontecendo, né? Eu vi uma frase esses dias que eu achei perfeita: a depressão é excesso de passado, o estresse é excesso do presente e a ansiedade é excesso do futuro. Isso se explica. E não há necessidade, nós podemos administrar essa condição emocional. O próprio Jesus Cristo ensinou, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Mais um recadinho para você aqui no nosso Sem Tabus, para que você tenha melhor qualidade de vida, inclusive na vida sexual. O Sem Tabus te deseja saúde e muitas alegrias, mas nosso desejo não é uma ordem ao universo. E nada vai mudar se essas palavras não forem recebidas com boa vontade e coragem para um novo comportamento. Renove suas atitudes, renomeie seus arquivos pessoais desgastantes, delete os maus hábitos, reescreva suas prioridades e adicione disciplina e resiliência. Sua saúde sexual, por exemplo, vai acompanhar a dinâmica de uma cabeça arejada e de um corpo alinhado com bons pensamentos e atitudes saudáveis. Desejamos a você também bons relacionamentos, um coração perdoador e esperança permanente. Mas repito que estas não são palavras mágicas, e sim sugestões de mudanças. Assim, as suas chances de ser feliz são muito maiores. Doutora Raimunda Guedes, muito obrigada. Foi muito bom tê-la aqui com a gente no programa de hoje. Deus a abençoe muito. Muito obrigada também. E a você aí, muito obrigada. É sempre bom saber que você nos acompanha, que interage. E fica aqui o meu convite para que você volte ao nosso encontro na semana que vem, neste mesmo horário, aqui na Novo Tempo, para o nosso Sem Tabus. Um abraço e até a próxima semana.